Bem, dando seguimento então à série de mensagens, hoje, Atos 6, nós vamos falar sobre cada um na sua, revendo os nossos atos, cada um na sua. Vamos ler o texto, eu leio e os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Eu coloquei como tema dessa mensagem, cada um na sua, para a gente pensar sobre isso. Mas quando a gente fala cada um na sua, pode dar a ideia de que a gente está querendo dividir, ou seja, separar, né? Cada um na sua, ou em alguma música que há um tempo atrás tocava aí, cada um no seu quadrado, né? Era uma expressão de dizer, olha, eu estou aqui, você fica aí, ou seja, eu faço o que eu quiser do meu jeito, você faz do seu e está tudo certo. Eu sou do meu jeito, você é do seu jeito e cada um na sua. Na verdade, quando eu penso nessa expressão, eu não penso em divisão, eu penso em multiplicação. Porque eu tenho aprendido isso. Não dividir, mas multiplicar. Ou seja, separar para multiplicar. Ou seja, quando a gente consegue entender pessoas diferentes, com habilidades diferentes, pessoas em momentos diferentes, pessoas com conhecimentos, com histórias de vidas diferentes, conseguem se unir, conseguem se juntar, conseguem ter um objetivo em comum, essas divisões se tornam multiplicações. E aí a gente faz um bom proveito da habilidade que cada um tem. E aí a habilidade que cada um tem faz com que o grupo seja ainda mais forte. O próprio apóstolo Paulo gosta muito de usar a metáfora do corpo, né? Ou seja, o nosso corpo é um bom exemplo disso. Nós temos membros diferentes, partes diferentes, né? E cada parte, cada membro tem uma função específica, especial e importante. E quando nós entendemos isso, nós não queremos perder nenhuma parte do nosso membro, né? Cada fio de cabelo é importante. Você não quer que ele caia, você não quer que ele fique branco, não é assim? Porque cada detalhezinho que a gente tem é importante. E é desse jeito que a gente precisa pensar a igreja, é dessa maneira que a gente precisa entender a funcionalidade da igreja. E o que está acontecendo aqui nesse texto é um problema causado por esse excesso de trabalho por um grupo e um outro que não estavam tão atuantes. E aí a gente percebe que o crescimento numérico da igreja começa a trazer uma dificuldade entre as viúvas gregas e as viúvas hebreias, ou seja, aqueles que eram já dos judeus e que tinham se convertido ao cristianismo e aqueles que vieram para o cristianismo que ainda não eram judeus historicamente. Então essas pessoas, as viúvas naquela sociedade que precisavam ser atendidas, né, naquela sociedade em que uma mulher que ficasse viúva não ia sair para trabalhar e para correr atrás, como a gente vê hoje, muitas mulheres que sustentam a sua família. Aquela sociedade não funcionava assim, então aquelas viúvas precisavam ser assistidas, elas precisavam ser amparadas. E aí, na hora de dividir ali os recursos, estava havendo diferença. Então, essa problemática chega até os apóstolos. E eles precisam resolver esse problema, eles precisam ajustar essa diferença
que estavam acontecendo ali no meio do povo de Deus, que agora era todo mundo um povo só, o povo de Deus, os cristãos, e não poderia haver essa diferença. Mas então os apóstolos, eles percebem que esse é apenas o início de uma situação dentre muitas outras que iriam surgir. Então eles precisam tomar uma decisão, eles precisam fazer logo esse ajuste. E é o que acontece aqui. Eles começam a ajustar e dizer, olha, nós não podemos perder tempo com isso. A gente não pode parar o que a gente está fazendo para fazer isso. Então a gente precisa eleger aqui um grupo de pessoas para que eles possam cuidar dessa questão e nós vamos continuar cuidando daquilo que nós recebemos como chamado para fazer, que é a oração e o ministério da palavra. Então são escolhidos ali 7 diáconos. E diaconia é serviço, ou seja, ser diácono é ser servo. Então são eleitas essas 7 pessoas ali. E aí a gente precisa pensar nessa escolha, ou seja, nesse privilégio que é servir, nessa oportunidade que é servir. E aí quando a gente traz para a nossa realidade, né, onde cada dia a gente vê as pessoas querendo mais ser servidas do que servir, a gente precisa olhar para trás, e esse é o exercício que nós estamos fazendo nessa série de mensagens, o exercício de olhar para trás, rever os nossos atos e perceber que para nós precisa ser um privilégio servir. Ou seja, para nós precisa ser um prazer servir os outros. E lá no verso número 3, a gente percebe que essas pessoas escolhidas para esse ministério, escolhidas para servir, não poderiam ser qualquer pessoa, não seriam quaisquer pessoas. Diz assim na minha tradução: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Na verdade, irmãos, todos nós precisamos ser diáconos. Na verdade, a diaconia não é um privilégio de alguns. Todos nós precisamos ter esse coração de servo. Agora, é interessante observar a maneira como eles escolheram esses homens, porque às vezes nós escolhemos as pessoas de outras maneiras. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos assim, não, aquele ali vai ser um bom para a gente colocar nessa função. Por quê? Porque é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa imponente, é uma pessoa que marca presença. Porque é uma pessoa que já está aqui há muito tempo. Porque é uma pessoa que se veste bem. Porque é uma pessoa que tem uma formação de nível superior. Então ele tem 3º grau, ele tem uma formação em administração, ou ele é engenheiro, ou enfim, é advogado. Enfim, a gente olha e pensa assim, não, essa pessoa é uma pessoa que vai poder exercer esse cargo. Mas na verdade não são esses os requisitos que são tratados aqui para que aquelas pessoas fossem escolhidas como servos. O que o texto diz? O texto diz, olha, escolha entre vocês homens de confiança, cheios do Espírito e de sabedoria. Ou seja, pessoas experimentadas, pessoas que na comunidade eram reconhecidas como pessoas de confiança. Ou seja, pessoas que seriam procuradas pelos outros para dizer, olha, a gente tem uma situação para resolver aqui, a gente gostaria que vocês nos ajudassem a resolver. Então precisavam ser pessoas confiáveis. Pessoas cheias de sabedoria. Ou seja, diante de uma situação, de um problema, pessoas que saberiam como equacionar, que saberiam como apaziguar, ou seja, saberiam como lidar com aquelas situações problemáticas, com aquelas situações difíceis e cuidar ali das diferenças para que o grupo permanecesse unido, para que o grupo permanecesse forte. E mais, pessoas que se revelassem ser cheias do Espírito Santo de Deus, ou seja, servos de Deus, homens e mulheres íntegros, pessoas que realmente exalassem o Espírito de Deus por onde passavam. As suas palavras, o seu jeito de ser, o seu modo de agir, precisavam demonstrar
a presença do Espírito de Deus. Então nós estamos diante de características de servos do Senhor. E aí eu pergunto a você, você tem desenvolvido essas características no seu dia a dia? Porque essas características foram observadas pela comunidade. Não era o que eles achavam deles, era o que as pessoas da comunidade achavam, porque ele disse, olha, vocês vão escolher pessoas que sejam assim. Então eles foram para a comunidade para fazer uma eleição e eles procuraram essas características nessas pessoas. Quando a gente pensa em eleição e pensa nos candidatos que a gente tem diante de nós, né, a gente pensa assim, pastor, como seria bom se as pessoas que estão se elegendo para servir fossem pessoas que tivessem essas características, pessoas de confiança, pessoas sábias, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da presença de Deus. Mas é muito fácil a gente olhar para o outro, né? É muito fácil a gente apontar para o outro, é muito fácil a gente cobrar do outro. A questão é, quando nós somos separados para servir, quando está diante de nós uma demanda, você é essa pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia de sabedoria, você é essa pessoa digna de confiança para estar ali servindo aos outros, você seria escolhido? Essa é a questão, é nisso que nós precisamos pensar, em como nós estamos sendo vistos pela comunidade, ou seja, pelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de sala de aula. Como essas pessoas nos enxergam? Elas nos enxergam como servos? Então os apóstolos dizem, olha, escolha essas pessoas, porque nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E esse versículo é um versículo que foi a divisa da minha turma do seminário, né? O versículo que nós escolhemos como divisa para os 4 anos de curso. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque oração e palavra, oração e proclamação, oração e ensino são trabalhos duros também. Às vezes a gente pensa em oração como já que não dá para fazer mais nada, vamos orar, né? Já que não tem mais o que fazer, vamos orar. Como se a oração fosse o último recurso, quando na verdade a oração deveria ser o primeiro recurso, deveria ser a primeira atitude, e principalmente daqueles que estavam separados ali para ministrar de maneira específica na vida de outras pessoas o ensino e a proclamação da palavra. É por isso que eles não podiam abrir mão dessa vida de oração, eles não podiam abrir mão de buscar o conhecimento de Deus para continuar pregando e ensinando. Eles não podiam abrir mão disso. E infelizmente nós vemos muitos líderes que têm falhado porque têm investido muito do seu tempo em outras coisas. Às vezes na administração, às vezes gerenciando situações, às vezes tendo que resolver muitas questões. Por quê? Porque estão sobrecarregados. Outras pessoas que poderiam estar ajudando, não estão ajudando. E aí a demanda de serviço aumenta muito. E aí a carga sobre o líder aumenta muito. E aí ele acaba perdendo tempo, às vezes, com aquilo que não é para ele estar perdendo tempo. E deixando de fazer aquilo que é para ele estar fazendo. E esse é um cuidado que eu tenho que tomar. Isso é algo que eu preciso estar sempre atento. Porque senão a gente acaba seguindo a vida de acordo com o que todo mundo pensa que é. Porque se você pensar assim, o pastor está onde? O pastor está ali orando. Primeira coisa que vem na cabeça de um monte de gente é o quê? Está à toa, não tem nada para fazer, está lá orando. Né? Podia estar fazendo alguma coisa, né? Podia estar visitando alguém, podia estar, de repente, resolvendo alguma questão. Mas está lá orando.
Será que esse pensamento vem na sua cabeça como se, tá orando, tá orando, tá nada, tá cansado, cochilou, tá lá orando, tá estudando, o pastor já prega há tanto tempo, abre a Bíblia lá, é rapidinho, isso aí é fácil, trazer uma palavra, isso aí, moleza. E aí, às vezes, a gente vê cada coisa saindo do púlpito das igrejas, né? Por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de dedicação ao ensino da palavra. Os apóstolos não queriam abrir mão disso, porque eles entendiam a seriedade de estar ensinando aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles viveram, de ter tempo e vida de comunhão com o Senhor. Todos nós precisamos viver isso. Mas se você tem sido colocado numa posição de liderança, você precisa ainda mais disso. Porque você está sendo visto. Porque como líder, você é ainda mais exemplo para as pessoas. E aí a carga sobre você é maior. Então, se você tem sido escolhido para liderar, pense nisso. Na sua vida de oração, na sua vida de estudo da palavra de Deus. Mas para que o pastor, os líderes tenham tempo para que essas coisas sejam feitas, é preciso que haja a divisão do trabalho. E foram essa a atitude dos apóstolos. Eles disseram, não, a gente não pode pegar mais isso para fazer. A gente não pode ficar resolvendo essa questão. Não que ela não seja uma questão importante. As viúvas precisam ser alimentadas, precisam ser cuidadas. Mas nós não precisamos estar fazendo isso. Outras pessoas podem estar fazendo isso. Ou seja, precisava haver a divisão do trabalho. Cada um precisava encontrar o seu lugar. E aí sim, cada um na sua. Onde todos, cada um na sua, servindo, o corpo todo funciona bem. Nada falta. Fica tudo tranquilo. Fica tudo bem. E aí eu pergunto para você, você já encontrou o seu lugar? Você já encontrou o seu lugar para servir? Eu digo para você uma coisa, eu tenho certeza absoluta que você não foi chamado por Deus para ficar domingo após domingo sentado aí no banco, ouvindo a palavra, voltando para casa e vivendo a sua vida durante a semana, fazendo a vida do jeito que você quiser, e aí no outro domingo você volta, assiste mais uma mensagem, poxa, que bom, que bênção, que maravilha, e aí vive a semana todo do jeito que você quiser, e aí no outro domingo você volta. Não! Com certeza não foi para isso que você foi chamado por Deus. Você foi chamado para servir. E todos nós precisamos servir. Irmãos, servir é deixar a nossa marca nesse tempo. Servir é deixar a nossa marca na vida de outras pessoas. Servir é ser o instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que um dia você poder olhar para trás e ver que você teve a oportunidade de marcar a vida de várias pessoas com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, com o dom que Ele te deu. Essa semana foi o dia do professor, né? O dia do professor, dia 15. E aí eu li em alguma dessas mensagens, né, que mandaram para mim, inclusive, falando, né, que o professor o único que, se não existir, não existe mais nenhuma profissão. Porque todas as outras profissões precisam de professor. Para começar, para se tornar uma profissão. E aí essa profissão que é tão desmerecida, né, na nossa sociedade, dá àqueles que têm a ousadia de ainda se tornarem professores essa oportunidade de marcar na vida de tantas pessoas. De tocar na vida das pessoas, de fazer parte da história das pessoas, de cruzar pelas pessoas num tempo diferente e encontrar com um advogado, encontrar com um médico, encontrar com um administrador, encontrar com um vendedor numa loja, encontrar com alguém numa repartição pública e ver aquela pessoa falando tudo bem, e aí você foi aquela professora lá do primário que ensinou as primeiras palavras, que ajudou ali, né, auxiliar, e aí você vê aquela pessoa
formada, aquele cidadão já com seus filhos, anos depois, e aí você percebe que você teve uma influência, uma marca na vida daquela pessoa. Não é maravilhoso isso? Não é um grande privilégio, não é uma grande oportunidade? Da mesma maneira nós na igreja. Se cada um encontrar o seu lugar para servir, o corpo funciona melhor. Se cada um encontrar o seu lugar para servir, todos nós teremos o privilégio de marcar a vida de outras pessoas. E a igreja vai funcionar bem. E ninguém vai ficar sobrecarregado. Pastor, mas você está falando de tantas coisas, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso em prática? Apenas duas coisas você precisa ter em mente para colocar em prática o serviço. Duas atitudes apenas. Primeiro é a seguinte: estar sensível ao Espírito Santo para saber qual foi o dom que Ele deu a você para servir. A palavra de Deus diz que todo aquele que recebe a Cristo é selado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o dom do Espírito, a presença. E a presença do Espírito em você dá a você dom ou dons espirituais para que o corpo todo seja ministrado. Ou seja, através da multiforme graça de Deus, Ele nos dá dons para que através desses dons todo o corpo seja edificado. Então todos podemos edificar uns aos outros. Mas para isso você precisa estar sensível ao Espírito Santo para que Ele mostre a você qual é o dom que você tem. Qual é o seu lugar, aonde Ele quer você. Talvez não seja num lugar de destaque, talvez não seja num lugar de evidência, talvez não seja num lugar onde todo mundo vê, mas talvez seja um lugar simples e humilde, que é essencial para que todo o corpo funcione bem. Eu gosto sempre de usar nesses momentos o exemplo da recepção, né? Às vezes as pessoas pensam que o privilégio de estar aqui na frente pregando a palavra e falando diante de todo mundo, câmeras, né? E aí cantando aqui, adorando, o pessoal que está aqui na frente cantando, são os cantores especiais da igreja. Mas a grande marca de uma igreja é a recepção. É aquela primeira pessoa que você encontra quando entra na igreja. Fala a verdade. Você está chegando pela primeira vez num lugar, né? Você chega num restaurante, por exemplo, para almoçar. E aí você ouviu falar do restaurante, você sabe que a comida é boa, você tem pessoas que te indicaram o restaurante, pessoas da sua confiança. Aí quando você chega na porta do restaurante, você é maltratado pela recepcionista do restaurante. Está arriscado você nem entrar, né? Se você é uma pessoa, né, pavio curto, só daquela palavra, só da grosseria na entrada, na recepção, você, olha, dá licença, eu vou embora, eu estou vindo aqui para almoçar, para jantar com a minha família, vou pagar, e você está me tratando mal, está com essa cara amarrada, dá licença, eu vou embora, a comida pode ser boa, não é assim? Limpa as indicações, tudo melhor, mas na recepção você já cancelou tudo, já mudou tudo. E a igreja é a mesma coisa. Às vezes você está aqui imaginando que é o privilégio estar aqui na frente, mas é lá no início, lá na entrada, quando a pessoa chega, que ela percebe, poxa, receberam com um sorriso, poxa, que bom, poxa, que lugar agradável, a pessoa me cumprimentou, né? Perguntou se eu estou precisando de alguma coisa, me indicou onde é o banheiro, se eu quero beber uma água. E que recepção! Aí aquilo já faz você sentir à vontade. Cada lugar é importante. Ninguém pode ficar de fora. Por isso você precisa entender do Espírito Santo de Deus, aonde Ele quer que você esteja. Esse é a primeira atitude. A segunda atitude é a seguinte: estar atento às necessidades dos outros, pois os dons são para a edificação do corpo, logo servem para os outros e não apenas para mim. Primeiro eu preciso abrir o meu coração para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer de mim, onde Ele quer me usar. Segundo, eu preciso estar atento às outras pessoas, porque às vezes eu vou ministrar na vida de alguém que está sentado ao meu lado. Às vezes eu vou ser usado por Deus para ser um instrumento
na vida daquela pessoa ali na simplicidade, numa oração. Ou seja, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso estar atento às pessoas que estão à minha volta, a igreja, a comunidade. E às vezes é uma coisa simples que você pode fazer, mas se você não presta atenção, você não sabe. Às vezes é aquela irmã que está com uma situação no dia seguinte para resolver e ela não sabe com quem vai poder deixar o filho. E aí você diz, olha só, amanhã à tarde eu estou com um dia tranquilo. Pô, deixa ela comigo, eu fico para você. E aí só porque você estava atento àquela necessidade, você serviu, você ficou com aquela criança aquela tarde, e aí você permitiu que aquela irmã, que aquele irmão pudesse resolver uma situação. Você foi usado por Deus naquela emergência. Olha só que maravilha, uma coisa simples. Às vezes é uma situação, alguém que vai ser internado, vai ficar no hospital, vai ter que fazer uma cirurgia, e aí não tem um acompanhante, e precisa de alguém para acompanhar. Ele diz, não, eu passo um diazinho lá, não tem dificuldade não, eu posso passar a noite lá. E aí você passa aquela noite ali junto daquela pessoa, sentadinho, lendo um livro, né? Só dando tranquilidade para aquela pessoa ali. E olha só que coisa importante você fez, e olha que valor, quão preciosa foi a sua atitude na vida daquela pessoa. Uma coisa simples, mas você precisa estar atento, né, ao seu serviço, àquilo que o Espírito Santo está dizendo e à necessidade das pessoas. Aí o corpo vai funcionando bem, aí todos vão se sentindo úteis, e aquela pessoa vai lembrar de você sempre, porque toda vez que ela lembrar que fez aquela cirurgia, né, que teve aquela situação, quem é que estava lá? Você, sentadinho lá, junto, acompanhando, ajudando. Serviço, irmãos. Serviço. Mas quando olhamos para a igreja como um todo, nós temos várias áreas em que nós podemos servir e ministrar. Eu cito algumas aqui. Por exemplo, a igreja tem vários ministérios. E quando eu falo ministério, não falo um departamento, não pensa numa sala, não. Ministério é a ação de ministrar, de servir. Então, por exemplo, nós temos o ministério infantil, ou seja, é o trabalho com as crianças. Como a gente precisa de pessoas para servir no ministério infantil? Como nós precisamos de homens, né? Porque quando pensa em ministério infantil, pensa logo o quê? As tias. Não tem isso. Criança também precisa ver homem lá. Precisa de referência masculina. Então você que é homem, talvez Deus esteja precisando de você lá, junto com as crianças, junto com os pequenos. No ministério infantil, cuidando, fazendo lanche, ajudando a servir, ajudando a vigiar, levando no banheiro. Ministério infantil. Ministério de adolescentes, como eles precisam também de ajuda, de auxílio, de alguém que esteja junto, né? Fortalecendo o grupo, ajudando. Ministério de jovens, ministério com idosos. Quantos idosos nós temos no nosso bairro, na nossa igreja, que precisam também ser servidos? O ministério de adoração da igreja, que não é só cantar, na adoração vai muito mais do que cantar, tem dança, tem arte, tem teatro, ou seja, tudo isso que envolve a adoração, a recepção faz parte do ministério de adoração, ou seja, que cuida de tudo que envolve o culto na igreja. O ministério de ensino, professores para a escola bíblica dominical. Pastor, mas como é que eu vou ser professor? Você pode se preparar com calma, nós temos aí pessoas se preparando para ministrar uma classe, para ensinar. Ministério de evangelismo. Pastor, evangelizar não é função de todo mundo? Sim, é função de todo mundo. Mas alguém tem que organizar o material, alguém tem que organizar o folheto, alguém tem que carimbar o folheto, alguém tem que separar, né, como vai ser, alguém tem que pensar na estratégia, e a gente tem aquelas camisas, e deixar tudo arrumadinho, e organizar um evento, ou seja, é um ministério. Missões, todos devem ofertar, todos, mas alguém precisa estruturar a campanha, pensar, levar a igreja a se movimentar. Ministério de administração, e esse tem me ajudado muito, né? Pessoas que têm me ajudado hoje aí acompanhando a obra, acompanhando as coisas da igreja, as finanças, a administração da igreja. Talvez seja esse o seu lugar, aquilo que você gosta de fazer, sabe fazer. Poxa, eu poderia ajudar com isso, eu poderia estar aí vendo, ajudando nas questões administrativas. Os embaixadores do rei, né? Temos aí hoje já 27 meninos que vão para o acampamento, meninos que precisam ser cuidados, que precisam ser auxiliados. As mensageiras do rei são as nossas meninas também. Ministério com casais. Quantas famílias precisam ser assistidas, casais precisam ser acompanhados.
Está aí uma área da igreja que precisa de pessoas para ministrar. Nós temos feito muito pouco. Por quê? Porque não tem ninguém para ministrar. O pastor não pode fazer tudo, né? O ministério de mulheres, o ministério de homens, os dois que já têm aí funcionado de uma maneira muito diferente, que tem sido muito bom, a maneira como tem trabalhado às quartas-feiras, já saindo para fazer visitas, inclusive lá em centros de recuperação. Ou seja, cada lugar que eu falei aqui, será que você não se enquadra em nada disso? Será que em nenhum desses lugares você pode servir? Será que não tem nada do que foi falado que você pode ser um braço? Que você pode ser um servo? Certamente que existe. Em algum lugar desse, o Espírito Santo de Deus pode direcionar você. Mas você precisa estar sensível. Você precisa estar com o coração aberto. E mais, concluo falando a respeito das células, os nossos pequenos grupos. A célula não é um ministério específico, porque a célula é a representação da própria igreja nas casas. Mas lá nós temos a oportunidade de ministrar na vida de outras pessoas. Lá nós temos a oportunidade de servir uns aos outros, através de uma palavra, né? Através de uma oração, através da intercessão, através até de um lanche que a gente leva, através de uma brincadeira, de um sorriso, trazendo alegria para a vida daquela pessoa, através da necessidade, quando a gente ouve a necessidade do outro e a gente percebe que nós podemos ser o canal de Deus para a necessidade daquele irmão naquele momento. Nas células, nos pequenos grupos, nós nos aproximamos e temos assim a oportunidade de servir e servir. Esse é o chamado para você nessa noite. Quando nós olhamos para trás e revemos os nossos atos dos apóstolos, o que eles estão dizendo para nós é o seguinte: olha, ninguém deve ficar sobrecarregado na igreja do Senhor. Todos precisam encontrar o seu lugar. Pastor, mas eu cheguei agora. Pastor, eu não conheço ninguém. Você pode servir. Com certeza. Com certeza tem lugar para você. Basta que você esteja disposto. Basta que você esteja de coração aberto. Basta que você permita que o Espírito Santo de Deus te use. Basta que você queira. Porque Deus não vai fazer nada obrigado. Ele não vai obrigar você a fazer. Ah, mas se você tiver com o seu coração aberto, com certeza tem lugar para você. E sabe, eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, quando nós servimos, nós somos servidos, porque nos sentimos bem em servir. Quando nós ministramos, nós somos ministrados, porque às vezes na palavra que está sendo liberada para o outro, é a palavra que Deus está trazendo para nós. Quando nós cuidamos, nos sentimos cuidados, porque a gente se sente útil. E quando a gente se sente útil, a gente melhora. Não é assim quando você às vezes vai visitar alguém doente e aquela pessoa está ali e você se sente bem de estar ali, ou seja, você é curado porque está ali cuidando de alguém. Quando nós abençoamos, somos abençoados, porque nos sentimos o canal de Deus para tocar a vida de outras pessoas. Você tem sido um servo? Que você tem servido ao Senhor? Então eu quero deixar essa palavra para você como um desafio. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. E olhe as pessoas à sua volta. Veja a necessidade das pessoas à sua volta. Talvez lá no seu trabalho existam pessoas com tantas necessidades que você não está enxergando. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja tocando e falando com você: olha, esteja atento àquela sua amiga, aquele seu amigo. Olha só como é que ele está. Para ouvir um pouquinho. Abre o coração. Deus quer usar você para abençoar outras vidas, para ministrar outras vidas. Faça isso em nome de Jesus.